Dificuldades na adaptação do MyoBrace. Sabe quando o paciente ele ainda tá demorando para conseguir dormir a noite inteira com o aparelho na boca, tá sentindo incômodo, ou ainda tá babando bastante no travesseiro, ou até mesmo cai da boca, sobre essas dificuldades que eu quero falar. Em quase 100% das vezes, o erro está em não usar acordado. Então, é sobre isso que eu preciso conscientizar dentistas e pacientes, e dentistas que são pacientes, que eu sempre falo que você precisa ser o seu primeiro paciente se você é novo no assunto. Então, o uso acordado, ele é tão importante quanto o uso noturno, mesmo que a diferença de horas seja muito grande. Então, qual que é o protocolo de uso em horas? De 1 a 2 horas acordado e de 6 a 8 horas à noite enquanto dorme. Isso vai totalizar de 8 a 10 horas. Mas por que a gente precisa usar acordado? O uso acordado vai criar um caminho neuronal no cérebro do paciente, onde, quando ele estiver usando à noite, o cérebro acessa esse caminho e ele já sabe que, ao utilizar o aparelho, ele vai ter que engolir diferente, ele vai respirar diferente e a musculatura dele vai se comportar diferente em vários aspectos, tanto no sentido do espaço aéreo, o espaço que se ocupa, a ocupação espacial da cabeça do côndilo dentro da cabeça da mandíbula ou côndilo, dentro da articulação temporomandibular, quanto a posição das fibras musculares e dos ligamentos enquanto o aparelho está na boca. Então, toda vez que algum dentista, isso eu tô comentando porque hoje eu fiz uma mentoria com uma colega que já fez o curso avançado, que já tem bastante paciente em andamento, mas faz pouco tempo que ela fez o curso avançado. Então, ela tá enfrentando aí as primeiras dificuldades. E uma delas é ela mesma. É ela mesma fazer o uso e se adaptar de maneira correta. Então, além de termos esse problema dos pacientes não utilizarem ou não darem a devida importância para o uso acordado e terem mais dificuldade no uso noturno, o uso acordado também tem as suas regras. Existe um protocolo que precisa ser seguido, senão usar acordado pode não fazer o efeito necessário para a adaptação e evolução do paciente. Isso porque eu não estou falando de o uso acordado para pacientes que têm dor, que têm DTM, porque quando o paciente tem dor e DTM, o uso acordado a gente pode fazer uma certa adaptação para que ele passe primeiro por essa crise de dor e depois ele vai pro uso de protocolo mais rígido, tá? Então, supondo que o paciente não é um paciente que está em crise de dor, de DTM, e sim um paciente, por exemplo, de uma correção de maloclusão ou adaptação para um bruxismo, por exemplo, ou até mesmo adaptação para o ronco e a apneia. O uso acordado precisa ser sem conversar, com o aparelho na boca, lábios unidos, língua no palato e respiração nasal. Respiração lenta, suave, inaudível e imperceptível. Vou repetir. Lenta, suave, inaudível e imperceptível. Então, o uso acordado, ele precisa obedecer essas regras para que ele faça de fato o seu efeito. E ali, além disso, existe a maneira correta de adaptar os lábios por cima do escudo vestibular do aparelho, onde a gente vai começar, durante esse uso acordado, também a trabalhar a musculatura que está em disfunção. Qual seria a musculatura que está em disfunção? A mais comum, ou as mais comuns, são hipertrofia de mentoniano e hipertonia também. Então, o paciente que é respirador bucal, por ele ter um lábio superior mais curto, hipotônico em hipofunção, ele vai ter o hábito, acaba desenvolvendo uma compensação dessas disfunções do orbicular superior
ativando exageradamente o mentoniano. E aí é por isso que ele tem muitas vezes apinhamento antero-inferior, ou ele tem arcadas achatadas, e durante a deglutição atípica, que é onde ele vai ativar bastante o mentoniano, ele causa microtraumas na ATM e já tem uma DTM instalada ou em desenvolvimento. Então, durante o uso do MyoBrace, ele precisa essa 1 hora acordado, trabalhar no relaxamento do mentoniano e tracionar o lábio superior até o encontro do orbicular inferior sem contração do mentoniano. Então, se você é dentista ou paciente e tem aí o seu MyoBrace, pega ele agora, pausa esse vídeo, pega o MyoBrace, coloca ele na boca e olhe no espelho, do lado do celular, coloca um espelho e veja se você está fazendo dessa forma. Por quê? Muitas vezes o paciente faz o uso acordado, mas faz de maneira errada. E isso pode muitas vezes piorar uma disfunção que a gente precisa tratar, que faz parte de um dos objetivos do tratamento. Então, ao colocar o MyoBrace na boca, precisa manter o mentoniano relaxado e tracionar o orbicular superior de encontro com o inferior, tá? Precisa fazer isso na frente do espelho, precisa se olhar a cada de tempo em tempo, deixa um espelho próximo para conferir tudo isso. Porque quando o paciente não faz isso, ele acaba fazendo da maneira errada, que é ativar bastante o mentoniano, e aí ele continua travado. Oi, Érica, tudo bem? Essa dica é muito importante para a gente passar para o paciente logo na consulta de entrega do aparelho, tá? É muito, muito importante. Eu tenho outro vídeo gravado sobre isso, mas esse eu vou deixar com esse título para quando alguém for pesquisar na busca, ache mais fácil. E aí, o que o paciente costuma fazer se a gente não passa essas orientações? Ele ativa mais ainda o mentoniano e aí continua deixando o superior em hipofunção e hipotônico também. E aí a gente vai ter mais trabalho lá na hora de fazer os exercícios de lábio, vai ser mais difícil, porque aqui no começo que ele já poderia estar corrigindo, ele não está corrigindo, tá? Ele tá até piorando uma disfunção que ele já tem. Doutora Meire, ele puxa o lábio superior, exatamente, estando com o aparelho na boca. Então, é que o meu eu não trouxe hoje. Coloca o aparelho na boca, se vai ficar, por exemplo, vou simular uma ausência de selamento labial, aí ele vai e faz isso aqui, vai fazer umas caretinhas, vai fazer uma cara engraçadinha. Eu, às vezes, com criança, eu falo que faz cara de macaquinho, que é quando a gente trabalha bastante essa parte aqui. Então, dessa forma, a gente consegue corrigir desde o início essas disfunções, além de corrigindo dessa forma, usando 1 hora acordado desse jeitinho, a adaptação noturna é muito melhor e muito mais rápida. Deixa eu desligar aqui um telefone. A adaptação é muito melhor e muito mais rápida, tá? Eu quis reforçar esse vídeo justamente porque eu tenho ouvido muitos colegas comentarem: ah, meu paciente não tá demorando para se adaptar ao uso do aparelho à noite. Aí eu pergunto: tá usando acordado? Não tá. Ou quando usa acordado é muito pouco tempo e não tem toda essa conscientização. Então é um trabalho, a adaptação do tratamento, do uso do aparelho durante o tratamento é trabalhosa, mas depois que adaptou, deslancha o tratamento. E a gente consegue corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, respiração, postura de lábio, articulação, fibra muscular. Então, eu fiz questão de gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto muito importante. Outra coisa que ajuda bastante é usar o aparelho de exercício TLJ. É um aparelho muito completo, vai trabalhar com mastigação, lábio e postura de língua, tá bom? Para quem tem ausência de selamento labial passivo, para quem tem lábio superior curto, os exercícios de pressão do tubo do TLJ é maravilhoso.
A Daniela Gonçalves, não consigo pegar no sono com o aparelho. Usa 1 hora antes de dormir, tá bom? Todos os dias tem que usar, ou antes de dormir ou durante o dia. Mas quanto mais você usar, mais você vai se adaptar. É um trabalho de formiguinha, tá? O aparelho precisa estar confortável na sua boca e você respirar lenta e suavemente. Uma dica: se você tá no começo do tratamento e o selamento labial não é natural, não é passivo, nesse início de tratamento, apenas coloque o aparelho na boca, encoste os dentes suavemente e pode deixar os lábios desencostados nesse início de tratamento, até que você consiga fazer o uso acordado, forçando os lábios, trabalhando a musculatura, fazendo os exercícios. Com o tempo, você vai conseguir dormir com o aparelho na boca e com os lábios unidos também de forma passiva. Então, provavelmente você tá no início do tratamento, Daniela, se eu não me engano, tá bom? Me corrija aí se eu tiver errada. Mas para pegar no sono com o aparelho, para dormir a noite inteira, tem que usar de 1 a 2 horas acordado e da maneira correta, tá? Dessa forma vai aprender a deglutir a saliva, vai entender como que a postura muscular e ligamentar e até articular se comporta com o uso do aparelho. Então, é isso mesmo, né, Daniela? Você tá bem no comecinho do tratamento. A adaptação, ela é gradativa, então precisa ter bastante paciência e não deixe de fazer os exercícios. O protocolo só tem sucesso no tratamento quem segue o protocolo. Então, de 1 a 2 horas acordado, a noite inteira que tu dorme e os exercícios. Se falhar em algum desses aspectos, o tratamento vai ficar mais demorado e provavelmente você não vai ter o sucesso esperado, você não vai ter o conforto que você precisa para passar a noite inteira com o aparelho na boca, tá bom? Eu ia comentar mais alguma coisa dos exercícios. É isso, durante o uso acordado, você vai conseguir aprender a deglutir a saliva e aí com o tempo não vai mais babar à noite no travesseiro. Todas essas coisas eu conversei hoje com a doutora Ana, que estava na mentoria, e achei importante comentar, porque também aqui no consultório, um paciente entrou nesse assunto, tá difícil de usar. Eu falei, e aí eu nem pergunto, eu já falo, porque você não tá usando acordado. Aí a pessoa já se entrega, né? Então, não se preocupem com isso. A Érica, que fofa, né? Eu achava que não conseguiria e consegui. Vai insistindo, usando de dia, como a doutora disse. Isso mesmo, tá bom, gente? Esse vídeo foi para alertar em relação a esse assunto. Se vocês quiserem que eu grave mais algum vídeo, algum assunto diferente, alguma dificuldade que vocês estão tendo, é só colocar que eu gravo. Então, vou finalizando aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês e até o próximo vídeo.